Em um jogo extremamente maluco e que teve 7 gols, o Aston Villa vence o Sunderland por 4-3 e com isso encaminha a sua vaga para a Champions League. Eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Só nessa segunda-feira, cara, eu tava vendo, eu vou trazer próximo de uns 10 vídeos trazendo de todos esses principais jogos do futebol internacional neste domingo. Então já se inscreve e ativa o sininho pro YouTube e te mandando esses vídeos. Se não mandar todos, é só você acessar o canal que você vai ver que vai ter um monte caso você queira assistir. Tá bom? Já falando do jogo, bora olhar para o impacto que esse resultado trouxe na tabela antes de falar como esse placar foi construído. Com essa vitória, o Aston Villa chegou a 58 pontos, uma campanha espetacular. Teve um início que estava chegando a brigar por liderança junto com o Arsenal e o Manchester City, foi entrando num padrão de mais normalidade ao longo da Premier League e se estabilizou como um time garantindo uma vaga em Champions, o que já é excelente, convenhamos, né? O Aston Villa está na quarta colocação com 58 pontos, o quinto colocado é o Liverpool com 55, o quinto também vai pegar a vaga de Champions na Premier League. E aí o sexto colocado sim é um time que vai para a Liga Europa. O sexto é o Chelsea com 48 pontos. Eu já estou falando aqui de 10 pontos de diferença entre o Aston Villa e o Chelsea. E restam 5 rodadas, ou seja, 15 pontos em disputa. Daqui a pouco, dependendo de combinações de resultados, em 2 rodadas o Aston Villa já pode garantir matematicamente sua vaga na Champions, dependendo se fizer a sua parte em seus jogos e o Chelsea tropeçar, o que vem acontecendo rotineiramente. Então a real é que é questão de tempo para o Aston Villa garantir a sua vaga matematicamente na Champions, para transformar essa baita campanha em um resultado muito bom, né? Garantir uma vaga em Champions seria excelente. Agora é continuar constante e tendo bons resultados para manter uma quarta colocação, talvez até uma terceira, tendo em vista que o terceiro colocado é o United com 58 também. Né? Então, essa reta final de Premier League é bem importante para o Aston Villa. Ver em que posição vai terminar, se em terceiro, quarto, quinto, mas de fato uma vaga em Champions está bem encaminhada. E pelo cenário do derrotado, o Sunderland está na 11ª colocação com 46 pontos. Caso vencesse, e teve oportunidade para isso dentro do jogo, eu vou comentar daqui a pouco como se desenrolou a partida, que nem eu falei, o Sunderland chegaria em 49. 49 pontos, cara, o Sunderland pegaria a 6ª colocação se tivesse vencido. 6ª colocação que dá vaga na Liga Europa. Seria fundamental essa vitória do Sunderland, mas acabou não vindo. É muito interessante o tamanho e equilíbrio que tem nessa faixa central da Premier League, né? Por exemplo, do 6º colocado, que é o Chelsea, que tem 48 pontos, para o 12º colocado, que é o Fulham, que tem 45 pontos, tô falando de 3 pontos, cara. Então, do 6º para o 12º, são 3 pontos de diferença. Em uma rodada, lógico, dependendo de combinações de resultados, o 6º colocado pode parar em 12º, né? Então, é de fato um meio de tabela da Premier League que está com um equilíbrio que eu não me lembro em nenhum outro campeonato nos últimos tempos. No futebol europeu, pelo menos, não. O Brasileirão, essa temporada mesmo, tá bizarro, cara. Se tu pegar ali do 7º até o 17º colocado, você vai ver no Brasileirão que a distância é de 5 pontos praticamente. Então, o Brasileirão também é uma competição com muito equilíbrio, né? Olhando para a partida, o Aston Villa abre o placar nos minutos iniciais com o Watkins, um cruzamento do Maguinho pela meia direita e o Watkins debaixo do gol empurra pro gol. Com menos de 10 minutos, o Chris Rigg empata ali para o Sunderland, porém na reta final do primeiro tempo, aos 36 minutos, o Madsen, né, lateral esquerdo ex-Borussia Dortmund, ex-Chelsea, consegue um belo cruzamento e o Watkins empurra pro gol, escora pro gol, fazendo ali o 2-1 pro Aston Villa. Já na segunda etapa, logo no início da segunda etapa, o Rodgers finaliza muito bem e faz o 3-1 pro Villa. Parecia ali que tinha matado o jogo. Porém, aos 41 da segunda etapa, o Trey Hume diminui para o Sunderland, faz o 3-2. E aí no minuto seguinte, aos 43 basicamente, o Sunderland já consegue o seu empate, o 3-3. Um belo passe do Lefi, né? Uma recuperação de bola do Sunderland, ele rapidamente aciona o Isidore. Esse time do Sunderland que em vários momentos revezou o seu centroavante ao longo da temporada. Às vezes foi o Isidore, que teve inclusive um início de Premier League
incrível. Em outros momentos foi o Brobbey, centroavante holandês, muito forte fisicamente por sinal. Enfim, o Isidore dentro de campo naquele momento empurra para o gol e faz ali o gol do Sunderland. Porém, o Sunderland, depois de fazer esse 3-3, né, vai para os acréscimos, chega a ter uma chance cara a cara. Eu não lembro se era o Diarra, eu acho que foi o Diarra, cara, que chegou cara a cara com o Emiliano Martinez, com o Dibu Martinez. Era a chance do Sunderland fazer o 4-3. Ele dá uma cavadinha, o Dibu consegue esticar o braço, defende e minutos depois disso, uma jogada pela esquerda, o Digne acha um cruzamento espetacular. E o Tammy Abraham, aquele mesmo, ex-Chelsea, estava muito bem no Besiktas. E aí o Aston Villa foi lá e trouxe ele do Besiktas. O Besiktas que estava com o Immobile saiu do Besiktas, trouxe o Abraham, e aí o Abraham saiu do Besiktas também e agora está nesse time do Aston Villa. O Immobile tinha saído do Besiktas pro Bolonha, e aí agora ele já tá no Paris FC, o Ciro Immobile ídolo da Lazio, né? Enfim, e aí o Abraham é muito bem colocado na área, dá só um toquezinho para tirar do goleiro do Sunderland e fecha o placar neste 4-3. Um jogaço emocionante, assim como o Aston Villa venceu, o Sunderland, que nem eu citei na cavadinha que teve nos acréscimos, poderia ter vencido também. O jogo foi decidido nos detalhes. O Villa nos minutos finais do jogo se complicou, né? Tava vencendo por 3-1 em um espaço-tempo de menos de 3, 4 minutos. Conseguiu tomar 2 gols e ele... o empate aparece no placar nesses 3-3. E aí os acréscimos emocionantes, que nem eu falei. O Sunderland poderia ter vencido, mas desperdiçou a sua oportunidade. O Abraham não desperdiçou. E com isso o Aston Villa vence o Sunderland, abre uma boa margem em relação ao Chelsea e encaminha a sua vaga para a Champions. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!